Olá, muito bom dia. Que Deus continue abençoando a todos. Estamos aqui para mais uma live e vamos falar hoje sobre Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Compartilhe essa live no seu WhatsApp, no seu grupo de WhatsApp, também na sua página, no seu perfil do Facebook. Convide outras pessoas para participarem dessa live, tá bom? Vamos falar sobre Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Porém, o que acontece? Eu tenho recebido muitos e-mails, eu recebo também muitas mensagens através do WhatsApp, inclusive mensagens também no Messenger, no Facebook, pessoas que pedem ajuda espiritual, pessoas que pedem conselhos, pessoas que pedem também, contam seus relatos, a sua história dentro do sistema religioso. Pedem oração também, pessoas que pedem oração. Eu tenho aqui um relato muito interessante, porque muitas pessoas, elas falam a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Essa pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: Alfredo, boa noite. Eu sou esposo da... Aí fala o nome da pessoa, que perdemos tudo. Então ele fala o nome da esposa e diz que perderam tudo. Perdemos o nosso caminhão, que era o carro-chefe da nossa empresa. Por favor, ore por nós, pois estamos negociando para apanhar outro caminhão, porque ficamos na miséria total. Nos ajude em oração para que o negócio dê certo, porque só assim podemos recomeçar, ou melhor, levantar das cinzas que a IURD nos colocou. Deus te abençoe, você e a sua família. Bom, o que leva uma pessoa a ela dar tudo o que ela tem para uma instituição, né? O que leva uma pessoa, por exemplo, a dar a sua ferramenta de trabalho, o seu carro, a sua casa, limpar as contas bancárias e dar numa instituição. Eu quero dizer para você que o sistema religioso, ele trabalha com um tripé. Que tripé é esse? É o tripé da ganância, do medo e da culpa. Ou seja, quando eles não pegam a pessoa pela ganância, eles vão pegar a pessoa pelo medo. E quando não fazem apanhar a pessoa através da ganância e do medo, eles trabalham com a culpa. Eu estou falando isso para você porque eu vivi dentro desse sistema por mais de 30 anos. E eu estou repondo a verdade, querendo abrir os seus olhos. É claro que isso acontece por quê? Porque as pessoas, elas não conhecem o Evangelho. Elas não conhecem as Escrituras.
E eles fazem de tudo para que a pessoa não conheça. Então, eles trabalham com a ganância, ou seja, eles vendem para as pessoas a promessa. Olha, se você der um carro, você vai receber 100 vezes mais. Lembra daquele vídeo do Formigoni que pedia o carro às pessoas com a promessa de que as pessoas iriam receber uma Lamborghini? Vocês lembram do vídeo do Macedo, no Rio de Janeiro, dizendo que quem contribuísse para a construção do Templo de Salomão ficaria rico? Então as pessoas, elas caem nessa armadilha da ganância, porque quem é que não quer ficar rico? Quem é que não quer um carro novo, uma casa nova? Mas aí, se eles não apanham a pessoa pela ganância, eles vão trabalhar com medo. Olha, se você não der para Deus, o diabo vai tirar de você. E até usam versículos isolados. Olha, se você não der, você vai perder tudo. Porque você está negando para Deus. Então a pessoa com medo, aí eles usam também pessoas supostamente manifestadas. Você pode ver que o Guaraci faz muito isso. O Sérgio Correia faz muito isso com os obreiros, trabalhar com medo. Então mostram pessoas que sofreram acidentes, pessoas que ficaram doentes. E eles associam isso ao fato da pessoa não ter participado de uma fogueira santa, não ter dado tudo. Então eles dizem que o mal vai entrar na família da pessoa, vai entrar no casamento da pessoa. Então a pessoa fica com medo. Mas se eles não conseguem através da ganância nem do medo, vem a culpa. Ó, você tem um filho viciado. Se você quer libertar o seu filho, você tem que dar tudo. Se você tem um familiar doente, você tem que dar o seu tudo, porque para curar esse familiar. É claro que usam palavras diferentes, eu estou sendo mais direto, mas eles usam de uma forma, não com essas palavras, mas é exatamente isso. Aí a pessoa diz assim, puxa vida, se eu não der, e se meu filho morrer? E se meu filho for preso? E se meu familiar? Então a culpa, né, de ter ou de não ter feito alguma coisa por um familiar, por um ente querido, faz com que a pessoa dê. Agora, o ponto principal é o fato das pessoas não conhecerem as Escrituras. Elas não entenderem que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente. E o Evangelho, ele não promete essas coisas. O que o Evangelho promete é uma vida eterna. Veja o que diz Hebreus capítulo 10, que fala que os sacrifícios antigos, quer dizer, e você veja que as campanhas, elas são baseadas
em sacrifícios antigos, que nada tem a ver com dinheiro, porque os sacrifícios antigos eram sacrifícios de animais. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram sacrifícios de animais. E esses sacrifícios, eles apontavam para quem? Eles apontavam para Cristo. Não tem nada a ver com dinheiro. Entregar dinheiro a uma instituição. Não tem nada a ver isso. Não sou contra você ajudar a uma pessoa. Já falei isso em vários vídeos. Se você tem condições de ajudar uma pessoa, você ajude. Eu já recebi mensagens de pessoas que disseram assim: Alfredo, tem um pastor aqui me pedindo ajuda. É um templo simples, ele está me pedindo ajuda. E eu tenho condições de ajudar. Mas eu não queria ajudar uma pessoa que explora a fé dos outros. Mas eu tenho condições de ajudar. Então, eu disse e digo para essas pessoas: então, se você acredita no trabalho daquela pessoa e você quer ajudar, você ajude. Mas não por ganância, por medo ou por culpa. Não, é porque você é um cristão. E o cristão, se ele tiver condições de ajudar, ele ajuda. Então, os sacrifícios que eles usam hoje, as passagens bíblicas que eles usam hoje, que falam de sacrifício, por exemplo, quando Abraão fazia sacrifícios, quando Elias fez sacrifício, quando Gideão fez sacrifício, você veja que eram animais. E esses animais que eram sacrificados, eles apontavam para Jesus. E esses sacrifícios, eles foram feitos no templo, o templo que foi construído, o templo de Salomão. Que havia um templo, havia um sumo sacerdote, havia altar. Todas essas coisas apontavam para o sacrifício de Jesus. Todas essas coisas eram apenas sombra do que viria. É como você vai para um lugar e a sua sombra se projeta primeiro. Depois você, por exemplo, uma pessoa que você está parado, aí vem uma pessoa atrás de você. A sombra dela vem primeiro, depois ela chega. Então, essas coisas eram sombras do sacrifício de Jesus. Por isso que aqui em Hebreus 10 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, ou seja, a lei, tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, os sacrifícios, os cultos, os rituais, tudo aquilo que acontecia na lei era sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Porque a imagem real das coisas é o que aconteceu no Calvário. É o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Isso é o real. Nós não vivemos de sombras. Nós vivemos do que é real. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Está falando dos sacrifícios que eram apresentados no templo, os animais. O sistema religioso diz assim:
Se você pega esse versículo e diz assim, se você na fogueira santa passada deu 1.000, você não pode dar 1.000 nessa. Você nessa tem que dar 2.000. Se você deu 2.000 na fogueira santa passada, nessa você não pode dar 2.000, você tem que dar 4. Só que aqui está falando dos sacrifícios que eram apresentados todo ano pelo sumo sacerdote, que era no dia da expiação, o dia do perdão, e que apontava para o sacrifício de Jesus, que era apenas uma sombra, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com fogueira santa, não tem nada a ver com campanhas que são feitas todos os meses ou toda semana. Doutra sorte não teriam cessados de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Então eles iam lá no ano, o sacrifício era feito, recebiam o perdão do pecado. Depois voltavam no ano seguinte. E assim eles faziam anualmente. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Então, na verdade, esses sacrifícios lembravam as pessoas dos pecados delas todos os anos. Quer dizer, aquela culpa, né? Eu pequei, vou lá, vou oferecer sacrifício. E por causa disso, o comércio era tão grande em volta do templo, porque as pessoas queriam fazer sacrifício de animais para tirar a culpa dos seus pecados, que eles fizeram do templo um verdadeiro comércio. Você lembra quando Jesus entrou ali no pátio do templo e ele viu os cambistas? Por quê? Porque a pessoa não tinha dinheiro, não tinha condições de levar um animal para o templo, porque ela morava longe, então ela levava o dinheiro e ali ela comprava o animal. Então os cambistas ficavam ali trocando dinheiro, trocando a moeda, também vendendo animais, um grande comércio. Mas para tirar a culpa do pecado. Esses sacrifícios não eram para conquistar isso, conquistar aquilo ou conquistar aquilo outro. Era para tirar a culpa do pecado. E já apontava para o sacrifício de Jesus. Versículo 4. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Você está vendo que está falando de sacrifícios, mas de animais. Porque na Bíblia não fala de sacrifícios financeiros. E quando Jesus, por exemplo, no caso do jovem rico, Jesus mandou ele vender e dar aos pobres. Então, Jesus nunca pediu dinheiro a ninguém. Claro que acredito que haviam pessoas que o ajudavam, mas não era por causa da ganância, do medo ou da culpa. Elas o faziam por amor. Elas o faziam porque queriam ajudar. Tanto é que havia uma bolsa e Judas, dizem que ele era o tesoureiro, mas os sacrifícios eram sacrifícios de animais e apontavam para Jesus. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste.
não te deleitastes em holocaustos, com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, mesmo esses animais não satisfaziam, esses animais sacrificados não satisfaziam, não atendiam. Por quê? Porque era sombra. Estavam apenas projetando o que viria no futuro. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e obrasões pelo pecado, quer dizer, lavar o corpo com água, obrasões, não te deleitastes, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Quer dizer, remove tudo isso, os sacrifícios de animais, obrasões, remove o templo, remove tudo isso. É o primeiro, para estabelecer o segundo. É o sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo. Não mais sacrifícios de animais. Nessa vontade é que temos sido santificados. Então, nós não somos santificados por sangue de animal ou de animais. Nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Então nós somos santificados não é pelo jejum, nós não somos santificados por vigílias, nós não somos santificados por essas coisas, nós somos santificados pela oferta de Jesus. E aqui diz, uma vez por todas. Uma vez por todas. Ou seja, é algo definitivo. Jesus não morre todos os dias. Ele morreu, derramou o sangue dele, agora está vivo. E é nesse sacrifício do seu corpo, na oferta do seu corpo, que nós somos santificados uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício. Então, Jesus oferecendo para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então você veja que o sistema religioso, ele deturpa as escrituras
pegam aqueles sacrifícios que eram na antiga aliança, que eram feitos com animais e que eram sombra apenas do que viria do sacrifício de Jesus, e transformam isso, ou transforma isso em sacrifícios financeiros. Dá a entender às pessoas e leva as pessoas a acreditarem que é um sacrifício financeiro. Então, eles dizem, olha, Abraão saiu da sua casa, da sua terra, da sua parentela. Então, você vai deixar tudo, você vai dar tudo. Olha, Gideão deu o segundo boi. O seu segundo boi é o quê? O seu carro, a sua casa. Você veja que as pessoas, por não conhecerem as Escrituras, elas se deixam levar. E por isso, o sistema religioso, usando da falta do conhecimento que as pessoas têm das Escrituras, e mais a ganância, o medo e a culpa, aí eles fazem com que a pessoa chegue à loucura de pegar a casa dela e dar, o carro dela e dar, pegar 100 mil, 200 mil, 300 mil e dar 1 milhão e dar. Tem gente que dá. Veja essa pessoa que eu li aqui. Deu o caminhão, que era o carro-chefe da sua empresa. Então, irmãos e irmãs, por isso devemos conhecer as Escrituras. Por isso a importância de você conhecer as Escrituras. Nós nem precisaríamos falar isso para você, porque, de acordo com as Escrituras, o próprio Espírito Santo lhe ensina, né? Mas, infelizmente, a gente tem que estar aqui para poder despertar você para a leitura da Bíblia, despertar você para o engano religioso. Mas, do mesmo jeito que eu vou descobrindo a verdade, lendo, pesquisando, você também pode fazer. Porque isso não é um privilégio meu. Ele diz aqui que também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Essa é a aliança que farei com eles. Com eles quem? Comigo, com você, né? Depois daqueles dias, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Quer dizer, a minha e a sua também. A minha e a sua. Então, fica aqui mais essa mensagem para você. E sempre que tivermos a disponibilidade, por causa do trabalho, nós vamos estar aqui levando para você essa mensagem. E lembrando que domingo, às 3 horas da tarde, horário do Brasil, o estudo sobre o livro de Gálatas, a Epístola de Paulo aos Gálatas. Vamos estudar o capítulo 2, tá bom? Compartilhe esse vídeo e um forte abraço a todos e que Deus continue lhes abençoando. Vamos em frente.